Bom dia, boa tarde, logo mais, boa noite, mais ainda. Mas agora são mais ou menos 9h10 da manhã do dia 20 de outubro de 2009. Nós estamos iniciando mais um Papo de Graça. Hoje o Jack e o Elmo aqui comigo. Bom dia, queridos amigos. E o programa hoje tem algumas coisas muito sérias a mostrar. Nós vamos iniciar mostrando um vídeo produzido na Nigéria sobre crianças bruxas, e o pior é que é um vídeo feito por uma produtora cristã que pertence à evangelista mais famosa da Nigéria, que é uma tal de Helen Apubio. Já está até aí no site com matérias sobre ela e o que ela faz. E uma outra coisa interessante que eu não sei se vocês sabiam, o Marcelo Quintela, eu ignorava. O Marcelo me contou ontem nessas pesquisas todas que a gente está fazendo antes de ir lá, que a Nigéria é um dos maiores produtores de cinema do mundo. Vem atrás dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Índia e acho que vem a Nigéria. É uma produção, acho que de milhares de filmes por ano. Não sei se são 2 ou 3 mil filmes por ano. É uma senhora produção. Acho que o nigeriano pode não ter coisa nenhuma, mas vídeo para ver à noite ele tem que ter. E essa mulher é a Billy Grower, pentecostal de lá, é a Cerula, é a Benihima, enfim, é uma dessas figuras, é uma Maceda. E ela, aliás, está mais para Maceda, sem Rede Record, mas com uma grande produtora de cinema. E ela produz filme para esse mercado, é rica. A ela também tem ligado uma rede de pastores neopentecostais que ela comanda. E ela, entre outras coisas, produz vídeos do tipo que a gente vai ver, e filmes e longas-metragens também, sobre as crianças bruxas, e dramatizando como é que acontece a bruxificação das crianças. Criança que quebra muito copo é bruxa, criança que tira nota ruim na escola é bruxa, criança que acorde mais de uma vez à noite é bruxa, criança que tenha pesadelo é bruxa, criança normal vira bruxa desse ponto de vista. E aí, uma vez que a criança tenha sido bruxificada, os pais entram em pânico por aquelas razões todas que a gente já mencionou aqui em outros programas, eles vendem a solução. Então eles ganham nas duas pontas do processo financeiramente. Ganham no vídeo, que o povo compra com uma avidez danada, e compra para saber, e compra depois que acha que já tem um caso para identificar se parece, e ganha dinheiro na venda das soluções. Primeiro ela cria um problema, depois ela vende soluções para quem eventualmente quiser, além do vídeo, comprar a solução que foi criada. É nesse estado de miséria e desgraça que essas crianças estão, e o nosso grupo está preparado para ir lá agora no dia 4 de janeiro, com a graça de Deus. Mas não sei se já está pronto aí, Tiago. Se já estiver, veja com você agora um desses filmes da Helen Apubio, a maior evangelista da Nigéria, a maior propagadora da bruxaria das crianças, uma realidade absolutamente demoníaca, travestida de coisa de Jesus, de coisa de Deus. Veja lá.
Now, every word, brethren, must pronounce one curse each on him. What's happening at the children's unit? My lord, I have brought in 5 children here for initiation. They ate my puff-puff, and they all are here. One of them is Chris Amadi's daughter. Bring her here. Welcome, fellow words children. Yes, my lord. This is my empire. Here, we operate by picking things from our parents, or properties, condemn things, or things that are carelessly kept. We bring them here and we use it to torment them. Understand? Yes. Dave, Yes, my lord. from today, your spiritual name is drainage. I want you to drain out health, money, and happiness from the people. Mercy, Yes, my lord. from today, your spiritual name is mistake. I invoke upon you the spirit of stubbornness, stealing, lack of interest in school, waywardness, unsteadiness, bad company, and power of destruction. Blow up all electronics in your home, break plates, glasses, and then cause fever and failure to all other children in your home. Understand? Yes, my lord. Welcome, fellow world children. Yes, my lord. Now, I want you to show me what you have brought. My lord. I have brought discharges from my father's eyes and ears. Good. Give it to me. Ferusha! Sharufi! Ferusha! Sharufi! I invoke you, Mr. Morgan. If the discharges are yours, I command you to appear here now! Appear! Squad down! Now, I command you eyes to come out! We have to increase our wickedness to the world. So, I want you all to begin to launch severe and devastating attacks in your
respective zones. Understood? Yes, my lord. My God! Lawrence, what is it? Mommy, won't find my trouble. My God! My God! My God! Look, you killed him! He's dead! Oh my God! 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 Necessidade de maiores comentários, exceto que essa é uma produção cristã, produção pela empresa dessa evangelista Helen Apubio. E o vídeo que você vai assistir a seguir é bem mais curto, são 2 minutos e alguma coisa, e mostra o grupo mobilizado dessa senhora e de crentes dessa região, desse espírito, dessa atitude, dessa possessão de bruxaria na qual eles estão e transferem para as crianças, porque os demônios dessa história, inegavelmente, são aqueles que dizem que expulsam os demônios. E você vai ver o que está acontecendo de tão prático, chocante e violento no dia a dia. Por exemplo, o rapaz ao qual nós estamos relacionados lá, que é o Gary, que não é de igreja, é um anjo solitário, lutando contra esses pastores, esses malucos, esses transformadores de pequeninos de Jesus em bruxos, do nada. Crianças que estão sendo abandonadas, deixadas para morrerem sozinhas nas florestas, enterradas vivas, expostas a toda sorte de tortura por serem crianças normais. Você viu a doutrinação do vídeo, é criança que tira nota baixa na escola está possessa. Criança que acorde à noite ou tem um pesadelo está possessa. Criança que dê trabalho está possessa. Criança jogando bola fica possessa. É uma doutrinação diabólica, não só psicologicamente aterradoramente danosa, mas como a gente viu na introdução deste programa, eles ganham financeiramente em todas as áreas e fases do processo. O vídeo que você vai ver agora mostra esse grupo vestido com camisas de tons fortes, invadindo uma reunião promovida pela ONG do Gary, que trabalha protegendo essas crianças, estava tentando educar pessoas e falar a respeito dos direitos e da necessidade que essas crianças têm de serem protegidas. No meio da reunião eles são invadidos. Agora, veja bem e perceba quem é demônio nessa história. É o Gary, sem igreja,
sem doutrina, mas fazendo tudo que o Evangelho manda? Ou essa moçada que chega aí gritando em nome de Jesus, vestida de capiroto com uma atitude de diabo? Preste atenção e me diga depois. You see a situation where we are about to start a program, a discourse, and suddenly we saw over 150 militias and insurgents of Elin Akpabio. In the name of Jesus, we have not invited them, and they know nothing about the Liberty Foundation gospel. Whatsoever they are doing in Calabar here, whatsoever they are doing in Cross River State here, they have not done in one of the other. This witchcraft thing is based on superstition. It doesn't exist, but children are losing their lives because of it. Adults, their houses are being burned. Families are being destroyed because of it. So our people needed to be educated on the stupidity of the system. A questão é, quem são os irmãos aí? Quem são os aliados de Jesus? Quem são, de fato, as pessoinhas do Evangelho? São esses que, sem gritarem o nome de Jesus, sem invocarem o nome de Jesus, sem levantarem a bandeira de igreja, estão fazendo o que Jesus mandou fazer? O que o Evangelho diz que é gesto do amor de Deus na vida, que é herança como ação feita aos homens e transformada em graça de Deus em nosso favor? São esses os que, de fato, são os discípulos de Jesus nessa terra nigeriana? Ou esses que chegam com violência, com ódio, trazendo fogo do céu, bruxificando as crianças, endiabrados por um espírito horroroso que não é o Espírito de Deus? Será que dá para você perceber como o nome de Jesus pode ser usado da maneira mais diabólica possível? O que está acontecendo lá deixa aquela história do Bruxas de Salem assim, no anedotário das crianças. Está acontecendo diante dos nossos olhos, não é brincadeira. Quando eu recebi o primeiro vídeo, há uns 2 meses atrás, e ato contínuo, após vê-lo, nem fiz grandes verificações, me parecia tão estupidamente genuíno, e eu logo o colei no site com uma carta. E as pessoas reagiram de maneira extremamente comovida, mas algumas pessoas começaram a escrever
querendo saber se não era um hoax, se não era invenção, se não era isso, se não era aquilo, se não era exagero. Eu acho isso engraçado. Os caras veem aqui na televisão toda a maluquice do mundo rolando, diante dos nossos olhos. Num país, do ponto de vista civil e das leis e das constituições e dos direitos estabelecidos, infinitamente mais evoluído do que a Nigéria. E acontece aí, para todo lado. Agora, na hora que a gente vê a brutalidade, até gravada, como foi a primeira coisa que eu mostrei, tem gente que prefere ficar com dúvida. Parece tão chocante que eles não querem internalizar, e não querem internalizar não é porque eles não creiam na possibilidade de que isto aconteça, porque acontece entre nós, numa outra escala e de outro modo. É porque é tão brutal que o indivíduo prefere que não seja verdade, que é para ele não ter que se comprometer, não ter que se evadir, não ter que fugir do compromisso. Mas é fato, e é verdade. E o pior disso é que não são bruxos clássicos fazendo isso. Não são os feiticeiros dos cultos afro fazendo isso. Não, não tem, não é a clássica macumba africana fazendo nada. Ao contrário, a macumba, nesse caso, está trabalhando para defender as crianças. Os grandes macumbeiros, os que se tornaram os sumos sacerdotes de ordens de macumba suprema no mundo hoje, são os cristãos, que juntaram a ousadia pentecostal, a brutalidade pentecostal, a maleducação pentecostal, frequentemente, de sair nos lugares fazendo tudo que Jesus não mandou fazer, que é, Jesus disse, quando chegarem num lugar, entrem na casa que convidar vocês. Se vocês chegarem nessa casa, vocês ainda digam, Pai, seja nesta casa, vejam o clima. Se o Espírito for bom, se houver filhos da paz, fiquem lá. Se não houver, não forcem, saiam. Se nesse lugar oferecerem a vocês o que comer, comam de tudo, dando graças a Deus. Mas se o clima for de rejeição, de hostilidade, não fiquem. Não levem nem a poeira com vocês, sigam adiante. O negócio de vocês, de casa em casa, é curar os doentes, levantar os aflitos, evangelizar os desesperados, anunciar o reino de Deus. Esse é o espírito de Jesus. Agora, aqui não. O que a gente está assistindo é um motim de crentes invadindo a casa do bom samaritano, descendo o cacete do sujeito porque ele levantou um caído na esquina. O que a gente está vendo aqui é a ação da igreja assaltando, debilitando, ferindo, jogando no chão o indivíduo e proibindo quem quer que deseje ser misericordioso no processo. E por isso é que essas pessoas que estão tentando fazer alguma coisa para ajudar estão sendo agora perseguidas pelos crentes. Agora é chocante as crianças, né? O envolvimento das crianças. Você viu que ator, aquele menino do primeiro filme? Que ator, rapaz, o garoto. Mandando ver, oh meu senhor, seu nome agora já não será mais misericórdia, seu nome será erro, mistake. Aí o primeirinho lá, eu não me lembro qual era o nome dele, mas inversões de nome. E tudo isso é uma construção cristã, criando impressão de efeitos especiais para gerar impacto na cabeça das pessoas. A Universal deveria contratar essa produtora para fazer essas noveletas de terror que ela passa à noite para deixar o pessoal grilado. Então, porque a moçada está fazendo aí os filmes e a mulher dona dessa produtora que vende a rodo esse tipo de produção, de pânico, para depois vender solução e para ainda mobilizar o pessoal para impedir toda e qualquer mobilização contra isso. Eles estão agora na fase
que a Universal estava em 89, 90 ou 91 no Rio, e eu morava na Califórnia, mas lia os jornais que me mandavam todo dia, da invasão dos terreiros de macumba, centros de umbanda, saindo no pau, cacete mesmo, pancadaria, não sei o que, estavam nessa, só que numa situação, hoje, lá na Nigéria, infinitamente pior, porque não é nem gente grande contra gente grande, adulto contra adulto, macumbeiro contra macumbeiro, macumbeiro da Universal contra macumbeiro da macumba. Não, é um absurdo do ponto de vista humano, social, de respeito à condição do outro, é um absurdo do ponto de vista do evangelho, qualquer coisa assim, é impensável. Mas pelo menos é gente grande contra gente grande, cometendo um absurdo. No caso, um absurdo maior da Universal, porque eles não foram nunca invadidos. Nunca houve uma legião de umbandistas entrando no templo da Universal, sempre foi a Universal invadindo esses lugares. Então a agressão era dupla. Agora, aqui é pior, porque é apenas um grupo de pessoas querendo proteger crianças que ninguém quer, crianças que todo mundo diz que se não pagarem 3 salários mínimos, 3 salários, a equivalência de 3 salários acumulados ao pastor, para expulsar o demônio, a criança vai ficar possessa. E ninguém quer essas crianças. Agora, quem quer ajudar, ainda recebe a invasão, supostamente em nome de Jesus, e você viu a energia. Você viu a energia. Você vê que não tem espírito do Espírito Santo sensível bastante, que não discerna que a vibração daquela energia, ainda que falando em nome de Jesus, é outra, vem de outro lugar, vem de profunda treva e escuridade. É daquele tipo que diz Senhor, Senhor, e Jesus dirá, eu nunca vos conheci, nunca vi vocês nem mais gordos nem mais magros. Né? Agora, a influência dessa fé cristã deles aí, eu tinha perguntado em off aqui, veio muito então da Norte América? Não, começou, quer dizer, tudo vem da América do Norte, infelizmente o mal vem do Norte, já dizia o profeta Jeremias. Então... tudo vem da América do Norte de uns 80 anos para cá, né? Houve um tempo que tudo vinha da Inglaterra, nessa área de protestantismo e cristianismo. Houve um tempo que tudo vinha de Roma. Isso foi, os centros gravitacionais das doenças vão mudando conforme o movimento econômico, social e político do mundo. E o cristianismo, como grande camaleão histórico, como a grande serpente capaz de fazer todo tipo de mimetismo, de absorver cores, porque nenhuma religião da Terra foi mais mimética até hoje do que o cristianismo. Mas olha, não tem para competir. O judaísmo é brincadeira, o islamismo é aquela coisa, não sei mudar. Mudem vocês, senão a gente mata todo mundo. O budismo não precisa, é para dentro. O hinduísmo está tudo bom. Nosso Deus principal tem mão saindo para todo lado, a gente não sabe quem é quem. Ou seja, vem que tem, a gente absorve. Agora, de maneira muito clara, muito explícita, é um politeísmo muito franco. Agora, o cristianismo não. Ele quer ser monoteísta, mas a trindade são 3 deuses. Ele quer ser a religião do amor, mas amor é poesia. Ele quer ser a religião da fé, mas a fé precisa ser defendida à espada. Quer ser a religião e o grupo das grandes manifestações de humanidade, desde que todos sejam iguais a nós. E agora, no curso disso tudo, toda vez que ele encontra um poder maior do que o dele, ele absorve, ele coopta esse poder, ele faz o que o falso profeta do Apocalipse faz, ele unge essa besta. E diz, ninguém há como a besta. Aí pronto, a besta diz, não posso viver sem esse promotor de fé. Desde Constantino, não posso viver sem esse aliado. Aí, meu amigo, qualquer que seja o aliado, só se o aliado for doido demais, como o comunismo.
no iniciozinho, no comunismo russo. Era doido demais, estava surtado demais e tinha tido aquele choque forte demais com a Igreja Ortodoxa Russa, que teve no Rasputin Barba Vermelha nas últimas décadas antes da Revolução Russa sua simbolização e o seu emblema mor, influenciando o czar, a mulher, a loucura, a igreja, aquela doideira toda de bruxaria desse tipo que acontecia na Rússia e de outros tipos. Por causa disso, o comunismo que chegou totalmente reativo a qualquer forma de igreja, Deus, religião e tudo mais. Mas não conseguiu resistir para sempre, porque estava instalado na alma das pessoas, né? Se não for um regime que chegue assim, ou como na China, na China não era nem por causa do cristianismo, as razões eram mais radicais, as de Mao Tse Tung. Mas se não for um inimigo desse, ele imediatamente o cristianismo coopta. E se não cooptar na chegada, ele coopta no processo, como acabou devagar cooptando na Rússia, como acabou, por exemplo, em Cuba. Depois de um tempo, com reação à igreja, a igreja foi um pouco perseguida lá em Cuba, mas logo depois bastou criar-se uma teologia da libertação para começar a dizer Jesus vive em Cuba, como o livro de um teólogo metodista no iniciozinho, fim da década de 70, início da década de 80, Jesus vive em Cuba. Aí, dá um tesão fideliano no Castro. E aí começa a absorver, né? Daqui a pouco a teologia da libertação foi toda chamada para debaixo. Mas se você for observar historicamente falando, como a gente já viu diversas vezes aqui mesmo no Papo de Graça, o cristianismo é completamente mimético. Onde houver uma necessidade de um regime para ser afirmado, ele desenvolverá uma teologia que afirme aquele regime. E aí ele coopta o regime e vive surfando nas benesses desse regime. E, do contrário, ele tendo poder, ele oprime conforme o bel prazer dele. Mas a tua pergunta é, de onde vem? Obviamente que tem um nascedouro na América, mas a gente já viu aqui mesmo que o maior influenciador desse espírito lá foi um evangelista alemão, que andou por aquela região. Eu disse também aqui que na década de 80 ele queria vir muito ao Brasil fazer cruzadas e mandou representantes dele me visitarem, querendo saber se eu poderia oferecer uma plataforma, uma infraestrutura para ele vir, não sei o quê. Eu disse, não gosto, não tenho nada a ver com isso, depender de mim, não vem. Porque era explicitamente asqueroso, era um negócio, para mim, ceboso, espiritualmente falando. Pois bem, nós vimos que eles tiveram forte influência, não tem lugar no mundo, e esse tipo de coisa não acontece sem Kenneth Reaganismos. O Kenneth Reagan é o pai espiritual de toda essa miséria. E a nossa Universal brasileira não conseguiu deixar de passar por lá também, nem de deixar a sua influência marcante. O que acontece é que, às vezes, uma igreja como a Universal, que fez uma adaptação inovadora, poderosa num país como o nosso, e que dá certo em alguns outros países com as mesmas características, nem sempre dá quando o buraco é ainda mais embaixo. Como eu já ouvi de líderes da Universal que foram trabalhar em países da África como esse, praticando as mesmas coisas que eles fazem aqui, mas lá ainda é um pega muito leve em relação ao que os caras estão acostumados a reagir. E aí, para pegar ao estilo Universal, como a Universal pega no Brasil, tem que pegar desse jeito. E que aí nem sempre os universalistas de origem brasileira conseguem ter a falta de escrúpulo toda para levar até esse nível. Aí para um pouco antes, aí a Universal fica meio light. Aí, conclusão, é aquilo que Jesus disse em Mateus 23. O cara sai pelo mundo não convertidamente,
sai pelo mundo como um fariseu carregando um ai de ti, ensinando mentira e vivendo mentira, aí ele encontra alguém pela terra e o cara se torna 2 vezes pior do que ele, que é o que acontece aí. Quando chega lá, os espíritos ruins, os Elimas, o mágico, os bruxos de Samaria, que existam na Nigéria, quando veem qualquer coisa, dizem, bom, eu posso potencializar esse negócio muitas vezes e ficar com um poder muito maior. Tanto é que não apareceu ainda nenhum bruxo local poderoso para enfrentar essa mandinga. É preciso ir cristão, comprometido com o evangelho de outros lugares, sem medo de macumba, de crente, sem medo nenhum de macumba de crente, para olhar na cara dos crentes e mandar o demônio dos crentes sair em nome de Jesus. Porque, do contrário, macumbeiro no mundo inteiro sempre morreu de medo de fanfarrice de crente. De um lado era por causa do nome de Jesus mesmo, de outro lado é porque quando o crente, com o poder de Jesus, ou sem o poder de Jesus, vira pentecostal, ou seja, ele vira crente na gritaria do nome de Jesus, cara, não tem competidor para ele na terra. Só um muçulmano ungido por uma missão islâmico pentecostal, porque aí o cara já ia vir chegara com bazuca apontando para o crente. Já em nome de Jesus, toma essa em nome de Alá, na cara dele. Do contrário, não tem maluco desarmado mais maluco do que crente fanatizado e pentecostalizado. Esse cara entra em qualquer lugar, pisando em qualquer coisa, marchando como um fanático doido. E era uma pena que não havia nenhum desses com a mente bem lavada para soltar no meio do nazismo de Hitler, para ver se eles teriam o peito de fazer o que deveriam ter feito, e matar o Hitler, em vez de matar a criança. Não. Aí eles iriam para lá, dizendo, aleluia, chegou o reino, glória a Hitler, ave Hitler, ai Hitler, aleluia, aleluia. E iam andar em volta de todos os palácios e castelos do Hitler, porque crente safado só presta para isso. Para humilhar o pequenino, abusar o pequenino, quando chega o grandão ele dá a bunda. Amarela. Dá a bunda é a palavra. Dá, para qualquer governo militar, qualquer ditadura, para dinheiro, para prosperidade, para presidente que chega e diga, venham meus filhos, vira todo mundo filho na mesma hora e diz, ó Senhor ungido, aleluia. Essa é a safadeza, esse é o nível de miséria, esse é o nível de desgraça que está entre nós. Alguém contactando a gente aí no chat, alguma coisa? A gente viu essa manipulação aí em cima das crianças, né? Tem uma pessoa aqui que fez a pergunta para ti, se você já viu alguma criança endemoniada. Várias. Em Manaus especialmente, muitas. E possessão de criança acontece pelas mesmas razões que acontecem possessões de adultos, que não necessariamente precisam estar ligados a qualquer forma de invocação. Às vezes é uma fragilização mesmo espiritual daquele ente, daquele serzinho. Outras vezes é uma herança paterno-materna. Algumas outras vezes o processo inicia extremamente psicológico, e há um oportunismo espiritual em relação à fragilização psicológica. Porque essas coisas funcionam para hipersimplificar, como se toda a fragilidade do sistema imunológico espiritual fosse atingida. E tem coisas que fragilizam muito, dependendo da criaturinha, a imunologia espiritual da criatura. No caso de crianças, medo, insegurança em relação ao pai e à mãe, superstições que habitem a cultura familiar com intensidade, algum tipo de impressão que tenha ficado forte sobre a morte de alguém amada,
um trauma relacionado à morte de um amiguinho muito querido, de um vovô extremamente próximo e amado, e que no ambiente da família seja algo tratado de maneira assombrosa, supersticiosa, tipo, o vovô pode voltar. Enfim, às vezes, como o último caso que eu vi faz 1 ano e pouco, um garotinho que tinha perdido um amigo muito querido. E o menininho morreu e ele não viu. Isso coincidiu com o fato do pai também sair de casa, deixar a mãe. Aí foram 2 inseguranças enormes, uma em cima da outra. O pai foi e não voltou mais, ele é apaixonado pelo pai, o amigo morreu. Então a ausência do pai e a ausência do amigo começaram a fazer o garoto chorar muito à noite, essa coisa toda. Daqui a pouco, gente da casa começou a alimentar o processo de maneira supersticiosa. Às vezes dão uma ideia para o menino: não fica chorando muito, nem falando muito no nome do teu amigo que morreu, porque ele pode voltar. Basta um toque desse para que, psicologicamente falando, o garoto se abra todo para a dimensão espiritual, que nesse caso viria através do amigo morto, que ele quer muito ver, mas de fato ele abriu, foi um portal para manifestações oportunistas acontecerem. Acontece muito também, e eu acho que é até comum, o Jack deve saber disso, de crianças têm muito amiguinho imaginário. E então essa é uma coisa que eu queria que você comentasse um pouquinho. E outra coisa, deixando de lado essa religião da maldição hereditária da família, mas em famílias em que a mãe ela amaldiçoa muito a criança. A criança comete um deslize de criança mesmo, ela fala profere muita maldição contra seu maldito, você é um diabo, você é um desgraçado. E será que isso também são portas de entrada para todo esse tipo de possibilidades de crianças serem de fato endemoniados, terem tipo de possessão? Eu acho que esse tipo de coisa, do segundo aspecto aí dos pais que amaldiçoam gratuitamente seus filhos, gera, antes de tudo, uma autoimagem mais baixa do que subsolo de apartamento de minhoca. O cara fica lá no abismo. Não tem ninguém com autoimagem tão baixa que não fique suscetível a todo tipo de manipulação. Seja aquela humana que manipula uma criancinha para qualquer direção, se a autoimagem dela for baixa, ou sejam aquelas de natureza psicológica que se instalem na criança, mudando às vezes o curso da vida dela, ou sejam de natureza espiritual, porque já se aproveitam dessa vulnerabilidade. E aí o que eu vejo é que geralmente quando a autoimagem é baixa e a maldição é insistente de tal modo que a pessoa se identifica com a maldição pela repetição, pela certeza da autoridade que a pronuncia, nesse caso pai ou mãe, a pessoa se identifica. E uma vez que ela se identifica, e a pior identificação que existe é com o diabo ou com o demônio na cultura cristã, o cara vai sendo tão maltratado, tão chamado de zero à esquerda, de nada ou de pior que nada, que ele acaba se associando ao que pior existe arquetipicamente no inconsciente dele, que é o diabo. E aí ele abre um flanco significativo pela identificação. Antes de ficar possesso, ele desenvolve um psiquismo diabólico. Ele desenvolve uma espécie de software de diabo dentro dele para rodar, que não é necessariamente possessão. É um comportamento conforme ele entenda pela cultura que o diabo deva ser, ou que os demônios devam ser. Então ele repete o estereótipo. Agora, no ato de repetir o estereótipo e de rodar esse software de psiquismo diabólico, não há ninguém que não se faça com a projeção e acabe ficando, depois de um tempo, possesso.
Mas não é o caso dessas crianças. Quando você vê essas crianças tiradas desse ambiente, morando lá com o Gary, com os outros, crianças absolutamente normais, sadias, sem nenhum problema. Não é o caso. Isso aí é um esquema de produção de necessidade para venda de soluções, ao estilo mais diabólico e mais perverso. A primeira pergunta sobre os amiguinhos imaginários, que quase toda criança tem, de fato quase toda criança tem, e é sadio que de um modo ou de outro a criança desenvolva esse elemento durante um períodozinho da vida. É aquilo que se associa à fantasia, à ludicidade, à criação, ao pensamento mágico, que no futuro poderá se transformar em dimensão luminosa, em dimensão espiritual, em inteligência criativa. São todas as coisas que a gente encontra na vida adulta, de quem a gente encontra tendo essas coisas, mas que foram geradas na fase da infância em que a criança não foi tolhida na imaginação, na fantasia, na criação. O que não pode haver exacerbamento é quando a criança muda para um second life de mundo imaginário. Aí ela já não sai mais de lá, já não mantém mais relação com o mundo real. Aí quando ela começa a optar pelos amigos imaginários aos amigos reais, quando ela começa a optar por investir mais tempo no mundinho imaginário do que aceite as provocações felizes do mundo real, quando essas inversões começam a acontecer, quando essas polarizações começam a se dar, aí tem coisa estranha no processo. Eu digo estranha não do ponto de vista espiritual ainda, do ponto de vista psicológico. Alguma coisa está ruim no mundo real para a criança estar fazendo um salto tão profundo para dentro do mundo imaginário. Não é porque necessariamente o mundo imaginário seja tão maravilhoso que ela fica lá. É porque por mais maravilhoso que seja o mundo imaginário, quando se tem pai que ama, mãe que ama, uma família feliz, as crianças visitam o imaginário. Mas é uma visitinha rápida. Elas voltam para os aconchegos e para as realidades táteis e sensoriais e interrelacionais do mundo real. Se uma criança começa a querer ficar só lá, é fuga, é evasão de algo doloroso aqui, ou desagradável. Então, nunca é por saúde que se faz esse refúgio. Quando a pessoa se refugia lá, ela está se refugiando. Existe algum perigo, algum desconforto, alguma ameaça acontecendo no ambiente natural. Por isso, ela se refugia lá. Ou quando não haja, e ela assim mesmo se refugia no imaginário, é porque ela em si já carrega algo a ser tratado, já há um processo evasivo que não necessariamente aconteça sempre, porque o ambiente familiar ou circunstancial seja negativo ou opressivo. As pessoas adoecem de si mesmas também, e não necessariamente por causa de ambiências, não é? Então, isso dito, eu tenho certeza, embora eu não tenha estado lá na Nigéria, mas por tudo que eu estou lendo e sentindo desde o início, existem determinadas coisas que você de fato busca amealhar todas as informações possíveis para não ser irresponsável, mas que o seu coração já sabe desde o início. Existem certas coisas que parecem ser imensamente óbvias, mas quando o coração vai ficando treinado com determinadas sintonias finas, você as desconsidera passando. Outras não. Você não tem como seguir adiante, porque seu coração sabe que existe um ponto de realidade insofismável naquilo. E foi o caso dessa
realidade das crianças na Nigéria. Quando eu vi o primeiro vídeo, eu não fiquei com a menor dúvida. Um monte de gente começou a escrever, mas será que é? Não pode ser verdade, não pode ser isso, tem que ser invenção. Eu digo, pelo amor de Deus, olha em volta. Está acontecendo entre nós, coisas do mesmo gênero, por que que lá não aconteceria isso? Só está absolutamente contextualizado ao espírito nigeriano, ao extremo da loucura cristã na Nigéria. Zé Luiz aqui faz uma pergunta para ti, o seguinte: você não acha que esse episódio que nós vimos lá na Nigéria possa ser um fato mais antigo? Não, ele não viu nem a data, que é de 14 de julho de 2009. A primeira coisa que mostraram foi a data. O Marcelo está falando com esse pessoal todo dia. Não tem nada. E se fosse mais antigo? Fosse ano passado? As sequelas acabam quando vira a página. O que eu quero é entender, o que eu gostaria mesmo é de entender a resistência dos crentes aqui. Porque quando eu anunciei o primeiro vídeo e a primeira carta, e falei para escreverem para o Marcelo, eu não tinha nem conversado ainda com o Marcelo. São essas liberdades que a gente tem no caminho da graça e nas relações de amor paterno filial. Eu escrevi, eu sei que eu posso contar com ele, botei no site, depois é que eu fui dizer ao Marcelo, vai chegar coisa dessa aí para você, meu filho. O povo não para de escrever para ele. Agora, tem dois grupos escrevendo. É o grupo que diz, meu Deus, que coisa horrível, algo tem que fazer, conte comigo, conte comigo, conte comigo. E outro grupo que escreve dizendo, mas será que é mesmo? Ou então não é antigo? Ou então já não faz tempo, já não passou? São esses dois grupos e o Marcelo pode testemunhar. Em relação, nenhum dos dois contribui. Obviamente que o segundo grupo não participa em nada mesmo. E o primeiro só quer manifestar o seu choque. Agora, contribuir, nada. Para você ter uma ideia, o Marcelo estava me dizendo ontem, recebeu aí milhares de cartas que o site gerou. Nós temos 12 pessoas já selecionadas para irem. De mais de 100 e não sei quantas, ou sei lá quantas. Dessas aí, algumas estão indo pagando sua própria passagem. Cerca de 3 delas, ou 4 delas. Nós temos mais 8 passagens para pagar. Dessas 8, que custam R$4.000 cada um. Dessas 8 passagens para pagar, nós só recebemos dinheiro para comprar 2. Sendo que 50% desse dinheiro veio de uma única outra irmã, que deu sozinha uma passagem. E a outra passagem foi dada por todo o coletivo que disse que está preocupadíssimo com a Nigéria. Você veja o nível de geleira, de era do gelo no qual a gente está. Porque o é mesmo? Está acontecendo mesmo? Será mesmo? Não é exagero? Será que já não é atrasado? Será que é para eu não sair daqui? Que é para ficar tudo como Dante no quartel de Abrantes? Ou é o outro lado, que é... Puxa vida, ai meu Deus, não sei o que e tal. Aí o cara, se fosse na campanha da igreja neopentecostal, ele ia dar o ímen da filha para ganhar a bênção. Agora, para ajudar efetivamente, é muito papo furado. Então, eu estou apenas na esperança de que ainda haja gente aí, e não apenas gente querendo pretexto para não fazer nada, ou gente querendo se solidarizar só para gemer ao lado e não levantar a mão, não estender a mão, não fazer também coisa nenhuma. Então, se para além dessa maioria esmagadora ainda houver gente aí, é com você que eu estou falando. Vá aqui ao meu site, no www.caifab.com, entre lá em dossiê Nigéria, e veja como você pode fazer para contribuir financeiramente. Nós estamos indo aí por volta do dia 3 ou 4 de janeiro e o grupo está sendo treinado e preparado para isso.
Quem está podendo pagar sua própria passagem está fazendo isso, a maioria não pode. Então você, por favor, se ainda tem gente aí, ajude. Agora, se você é do tipo que me pergunta se já não faz tempo que é na expectativa de que tenha caído na obsolescência, tomara que passe 3 anos, como se as sequelas disso não durassem para sempre na cabeça das crianças. Se você acredita assim, não me escreva mais, contando de como você sofreu um trauma na infância que perturba você até hoje. Olha que é trauma de brincadeira, hein? Os trauminhas que eu vejo aqui é tudo trauma de brincadeira, com várias exceções. É trauma de viadagem psicológica. E os caras ficam assim, nessa sufocação, nessa fliceta. Agora fica querendo que esse esmagamento desgraçado, feito por pai, mãe, Deus, diabo, igreja, todo mundo junto na cabeça da criança, não deixe sequelas? Então, ainda que tivesse sido há 10 anos atrás, como é que você acha que estariam as crianças desse surto? Mas não foi. E aí, meu amigo? Tem importância se o assaltado à beira do caminho foi assaltado a 1 minuto, a 5 minutos, a 1 hora ou a 3, no caminho entre Jerusalém e Jericó? Qual é a diferença? Me explique, por favor. Agora, você corrobora, você mostra, vídeo da ABC, da NBC, do The Guardian, de grupos independentes, de tudo, e o pessoal ainda fica querendo saber se é verdade mesmo. Então, ou as desculpas são, ou será que já não faz tempo, ou então é a solidariedade inoperante. Ai, meu Deus, coitada das crianças da Nigéria. Agora, levantar e fazer alguma coisa, pouca gente. É o que você fala, amor não é poesia, né? Não, eu fico sem paciência, meu irmão. Eu não sei nem por que eu estou ainda falando essas coisas aqui. Me dá vontade de não falar mais, de desistir desse pessoal. Não é de lá não, é dessa moçada daqui, que me cansa, que me cansa, que me cansa, que me cansa, que me extenua. Eles pensam que eles não veem como eles são bandeirosos, safadinhamente piedosos, misericordiosamente indiferentes. É todo mundo querendo arranjar um pretexto, uma desculpa, para ficar nesse masturbatório fraterno, solidário, para sempre. E eles não contem comigo, eu estou seguindo adiante. Quem quiser vir, vem. Quem tiver na brincadeira, olha, fique aí. Eu não tenho tempo para esperar você. Não tenho. Nessa brincadeira, não. Eu ando com criança, com pequenino, com velhinho, agora com marmanjo, autodesmobilizado, que não quer compromisso, que fica o tempo todo querendo arranjar um álibi para não se levantar. Eu não tenho condição. E o Senhor não precisa de você. Esse é o seu privilégio participar. Mas não fique pensando que as coisas de Deus dependem dos seus caprichinhos, não. Tem gente muito séria de Deus se levantando sem questões, se levantando com respostas, com vontade de se oferecer e não com 1000 perguntas a fazer. E sem alarde. Né? Sem alarde nenhum. Dia 3, 4, com você ou sem você, a gente está indo, com Jesus, em nome do Senhor. E eu sei que não só nós vamos ter todo o dinheiro para fazer isso, comprar as passagens e enviar as pessoas, como depois, com a graça de Deus, para a continuidade, porque a gente não está indo lá fazer festinha missionária, nem gerar um projeto como os crentes e as agências missionárias fazem. Gera um projeto desgraçado em algum lugar da terra para ficarem divulgando aquilo, para levantar dinheiro, usarem 20% lá na ponta e absorverem o dinheiro nas suas próprias coisas. Aqui entre nós isso é blasfêmia contra o Espírito de Deus. E não precisamos da KPMG nem da Pricewaterhouse para nos auditar. Quem nos audita é o Espírito Santo, na verdade. Nosso negócio é com Deus. Se tiver que pegar terceiros para exercer esse controle, nada aproveitará, é melhor nem ir.
Nem eu quero pedir, nem eu quero enviar, nem eu quero ir, nem eu quero você, nem eu quero nada. Se morreu a verdade, a sinceridade e o compromisso, então chega, vamos parar de brincadeira aqui agora. Se a gente precisar da KPMG para autentificar a sinceridade de tão cínicos que tenhamos nos tornado, eu paro aqui e já e hoje. Chega. Ou pelo menos na sua companhia não desejarei andar. Não me ajude. A desconfiança da sua ajuda me enoja. Eu não quero, não preciso. Quem me supriu até hoje foi o Senhor, é o Senhor, será o Senhor, não será você. Você tem o privilégio de ser cooperador de Deus ou não. Mas você nunca será o ódio do borogodó de nada, nem a rolha, nem o gargalo. Essa porta está aberta e não é má vontade de crente que vai fechá-la. Agora, o Senhor tem os seus, e esses que são dele se manifestam, e se manifestam de maneira simples e prática. E não tem perguntas, tem respostas a oferecer. Eles mesmos são resposta às suas próprias orações, a todas as orações que eles fazem e vejam que eles mesmos com suas próprias mãos podem ser, se não a resposta toda, parte significativa da resposta. O problema é que os crentes no cinismo não percebem que até aquilo pelo que eles oram, a maioria das coisas pelas quais eles oram, se eles apenas se levantassem e andassem, elas já se realizariam. Mas eles ficam aqui orando, querendo, e veja como a oração de crente virou: Senhor, dá-me isso. O cara fica pedindo a Deus tudo quanto é concernente a ele. Me dá vontade, me dá desejo de, me dá não sei o que de. Se Deus não der, a culpa é de Deus. Eu estou aqui dizendo, é igual o cara que joga o dinheiro para cima e diz: olha, Senhor, o que o Senhor pegar é seu, o que cair é meu. É a mesma palhaçada, é oração de crente. Tudo que concerneria a decisão dele de fazer, ele diz: Senhor, dá-me, faze, realiza em mim. Mas o safado não faz nada. Cômodo. Total. E ainda senta e descansa tranquilo. A culpa é de Deus. Que eu me ofereci e não me tirou dessa cama. E não derramou todo o dinheiro do tio Patinhas em cima de mim, que era para eu, na minha miséria e desgraça, dar uma notinha lá. O Itiniz, lembra se é o Itiniz, o Otmani, ele tem um livro até um pouco agressivo, mas em certa parte dá vontade de confirmar. Ele fala assim: o cara se torna pastor, vira um inútil. Vira o quê? Um inútil. Ele não trabalha, ele não ajuda a sociedade. Eu sei que é um pouco agressivo. Não, mas eu acho que na maioria dos casos ele está certo mesmo. Porque, por exemplo, eu fui ordenado pastor presbiteriano, convivi no meio de tudo que é pastor do espectro histórico, pentecostal, neopentecostal, independente de qualquer coisa. E eu via o seguinte: que os pentecostais, e depois vieram os neopentecostais, eles eram trabalhadores. Os pentecostais clássicos, tipo da Assembleia de Deus, no passado, digo, no passado, eram os caras mais trabalhadores que havia. Ganhando ou não ganhando, obreiro voluntário, ou remunerado, evangelista, ou seja lá o que ele fosse, presbítero pregador, líder de ar livre, enfim, todas aquelas coisas da Assembleia, eles eram os mais trabalhadores. Tinha aquele grupo de visitação das senhorinhas, de casa em casa, todo mundo envolvido, era uma mobilização total, né? Aí, em segundo lugar, vinham os pentecostais independentes, que eram menos trabalhadores porque eram independentes. Então não tinha ninguém em cima do pastorzão, ele era o dono da comunidade local, então ele ia mais ou menos se desse vontade. Mas como o negócio dele, naquele tempo, eles não eram remunerados ainda pelo dinheiro. Eles eram remunerados pela quantidade de crentes na igreja, pelo tamanho da membresia, pela quantidade da frequência aos cultos. Era o principal fator de remuneração pentecostal, era o crescimento naquele tempo, ainda não era grana.
A grana foi se tornando o critério prevalente, daí metade do meio da década de 80 para cá foi virando o critério prevalente. Antes eles se satisfaziam com a fama, com as multidões, com as curas divinas, poder dizer na segunda-feira, num café da manhã de pastores, ontem, 129 aceitaram Jesus na hora do nosso apelo. E 77 confessaram que foram batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas. Era a estatística do cara na reunião lá. Aí, depois vinham os históricos, os mais preguiçosos eram os mais calvinistas, que eram Deus predestinou, né? Então, se Deus predestinou, para que eu vou correr atrás? Era aquela predestinação fatalista. Então, ironicamente, alguns dos maiores evangelistas da história do Brasil e até dos Estados Unidos e da Inglaterra foram presbiterianos, mas figuras isoladas. A igreja em si não crescia muito, porque o espírito desse predestinismo fatalista é muito acomodador. Né? O Senhor trará. Aí fica todo mundo aqui. Se for de Deus. Virá. Os batistas não, eram arminianos, portanto, livre-arbítrio, eu tenho que levantar e fazer, então a Junta de Missões Batista sempre foi 8, 10 vezes mais ativa, interessada, rica do que a presbiteriana. Aí você vai andando nos grupos e nos movimentos históricos, você vai vendo que chega ao ponto que o pastor me dizia, chegava, hoje em dia nem é mais o caso, porque o cara não tem mais nem essa dor, se ele não precisar fazer mais nada e ganhar a mesma grana, para ele tá uma maravilha. Mas o pastor às vezes me dizia, olha só, Caio, eu resolvi dar aula de filosofia, pastor presbiteriano, batista, metodista, histórico, dar aula de filosofia, ou dar aula de ciências humanas, aqui na faculdade, ou na escola pública, sabe por quê? A igreja de fato demanda muito pouco da gente, porque a gente prega domingo, aí talvez tenha uma irmãzinha morrendo, que a gente vai fazer uma visita, era aquela coisa toda vegetativa, crescimento vegetativo, perda vegetativa, se morrer perdemos, se nascer ganhamos, o resto é chá. E aí ficam aqueles seres realmente ociosos, os párocos, barrigudos, tomando chá, com aquela conversa fiada, como você encontrava. Me lembro que há 40 anos atrás, a maioria dos pastores das igrejas presbiterianas grandes eram uns grandes bundões que passavam o dia inteiro naquela biblioteca, que eles se gabavam de ter uma biblioteca de 5.000 livros, né, que já não tinham lido quase nada daquilo ali, mas já tinham folheado tudo. Esse aqui foi o fulano que me deu, era aquele papo, aquele cheiro de intelectualidade improdutiva e atividade mesmo, ação, compromisso, muito pouco, quase nada. E hoje a gente está em outra situação. Meio pentecostal e neopentecostal, a coisa toda tem a ver com dinheiro, é crescer para entrar mais grana, para ter mais poder, para adquirir mais e ter mais, a quem tem se lhe dará. É isso que a gente quer, e quer grana. De um outro lado, os históricos estão encolhendo, diminuindo, se continuar desse jeito, em 50 anos vai caber todo mundo num ônibus grande, né? O encolhimento. E os que não encolheram, os que não estão encolhendo porque estão inchando, por terem feito adoções ao estilo neopentecostal, só que camuflado dentro do espírito ainda ilusivamente histórico, de uma igreja histórica. Mas é esse o cenário. O mais trágico para mim de tudo é o que aconteceu no coração do povo. Porque o povo é que ficou cínico, o povo foi tão enganado, tão explorado. Olha só, isso tudo que a gente mostra hoje aqui com material mais do que documentado e sério,
A moçada do caminho está em contato com o pessoal da Nigéria, do Congo, falando direto com eles toda hora. O rapaz aí cuja reunião foi invadida, agora em julho de 2009, o Gary, está em contato telefônico frequente com a gente e nos orientando sobre como fazer para efetivamente ajudarmos. Se eu tivesse mostrado isso na década de 80, meu amigo, a gente já estaria com recursos e compromissos aqui para orçar 20 idas de pessoas seguidas à Nigéria em 2 dias. Porque era outro espírito. Mas hoje, não adianta mais nem filmar. Se for um testemunho, inclusive, pessoal, de um cara falando, olha, aconteceu comigo, esse aí já nem existe. O homem, como ser testemunhante, já não existe. Tem que ter um vídeo. O vídeo já também não existe, porque qualquer um pode dizer para si, vai ver que esse vídeo foi uma fabricação, porque a diferença entre cinema e jornalismo vai ficando cada vez mais sutil para a percepção crédula ou incrédula das pessoas, seja pela via da credulidade, que faz tudo ficar igual, ou pela via da incredulidade total e do cinismo, que faz tudo ficar igual por não se dar importância a coisa nenhuma, está tudo muito parecido. E como as pessoas foram mais exploradas no ambiente de igreja do que em qualquer outro lugar, você pode chegar com todas as factualidades, porque supostamente quem se reúne aqui é o que teria sobrado da igreja evangélica, com boa vontade de querer Deus, o Evangelho, Jesus, olha como a moçada ainda ficou. Mas eu tenho observado já, e não é de agora, já teve um caso recente aí de umas cartas e tal, eles estão, o pessoal tem uma certa dificuldade para acreditar, né? Elas estão com uma malícia muito aguçada para duvidar de certas coisas, né? Mas quando você vai olhar, são pessoas que estão acreditando em todo tipo de tolice lá fora. Aí chega agora com tanta dúvida, será que é mesmo? Eles não têm vergonha, alguns pegam, amarram um pano na cintura, ficam fazendo papel de idiota, andando pela casa, porque um retardado lá da Universal mandou fazer, e eles saem andando pela casa, fazendo aqueles rituais que eu acho que em manicômio faria coisa mais bonita, mais justificável. Não, aí agora tem essas dúvidas aqui. Será que é verdade? Já não está tão antigo isso? Não, aí outro dia teve um episódio de umas cartas, né? Que foi uma mãe perdoou, uma mulher perdoou um agressor como se fosse, não, isso não é possível que seja verdade. As pessoas de fato não veem que quando elas chegam, como naquele caso da Bia e da sogra, a garota foi estuprada pelo seminarista, que já vinha aprontando muitas. Aí a mãe dele fica sabendo que, além disso tudo, ela foi humilhada de todos os modos. Aí se solidariza com a menina, enfrenta o garoto e vai até as últimas consequências do enfrentamento. E a garota perdoa, não leva o caso para a polícia, que poderia fazer o rapaz ir preso. Resolve assumir o filho, cuidar do filho, não querer nada, só quer que ele não a moleste. Isso é um absurdo, a menina ter perdoado. No dia que eu anunciei aqui que eu estava liberando todos os meus livros para serem digitalizados, e uma vez digitalizados poderem ser baixados de graça em qualquer lugar e distribuídos, o que eu recebi de carta de crente dizendo, não faça isso, é só um absurdo. Você tem que cobrar por isso. Eu não posso mais nem do que é meu fazer essa coisa. Você vê que as pessoas não dão conta de que ao assim fazerem, elas estão se confessando. Elas estão, essa malícia, como você falou, é delas. Esse é um cinismo nelas. Essa é uma indiferença nelas. Elas tentam arranjar desculpa na igreja, me abusaram, me usaram, quando eu era pequenininho me enganaram, me oprimiram, disseram que eu tinha que dar o tempo todo, eu vi mamãe se matando, meu pai, depois precisaram, não tiveram ajuda. Aí o cara, assim mesmo, se ele acha que isso é Deus, se ele acha que isso é Evangelho,
ele foi traído por Deus e foi traído pelo Evangelho. Portanto, um pé na bunda de Deus, outro pé na bunda do Evangelho e tchau. Mas não fique nessa chibação de dizer, não, aquilo eu sei que foi o cristianismo, foi a igreja, foram os homens. Eu sei que Deus não é assim, eu sei que o Evangelho não é assim, eu sei que gente discípula de Jesus não é assim. É o que eles dizem que sabem. Se é esse fato mesmo que vocês sabem, então tratem essa dimensão da vida conforme vocês confessam. O que é covardia é vocês dizerem, por favor, deixa eu me refugiar aqui, porque lá não há Evangelho, não há Deus, e o que é igreja é mentira. E aqui eu estou encontrando um ambiente de verdade, sinceridade, graça para eu crescer em Jesus. Se é isto mesmo, então pare de ficar transferindo de lá para cá realidades que você não conheceu aqui. E em segundo lugar, pare de se auto-enganar, porque você só está fazendo isso como auto-engano. Porque de fato o grande doente ainda é você, e a sua doença não é trauma do que aconteceu lá. Não é. O trauma é o álibi que você usa hoje, porque a tua doença hoje é de uma profundidade muito maior. É cinismo mesmo, é indiferença mesmo. Você só não conseguiu foi se divorciar da ideia de Deus e de Jesus e está procurando a palatabilidade de alguma oferta de prato que você possa comer e continuar à mesa. Mas o compromisso para digerir o que seja evangélico não está presente. Evangelho não está presente nas pessoas, não. Ela não tem a coragem de uma ruptura, de dizer chega de Deus, de Jesus e de tudo, eu estou indo embora, chega de palhaçada, não. Elas ficam aí nesse limbo. Então não perdem o meu site, nem a Vem Ver TV, acham legal que eu bata na igreja pro lado de lá, ficam mandando para os caras como quem fustiga. Agora, é mais fácil, do meio desses aos quais eles fustigam, achando que estão fustigando as pessoas com o que eu digo, e eu não estou fustigando ninguém, eu só estou pregando o Evangelho. Se o Evangelho fustiga o que não seja Evangelho, é problema do que não é Evangelho, mas não é minha intenção. É mais fácil encontrar nesses que ainda estão desse outro lado, de acordo com eles, os que virão com muito mais mobilidade de coração e disposição do que no meio dessa moçadinha já viciada, estagnada, paralisada, adoecida de alma, sem vontade, que se tornaram grandes murmuradores, reclamadores, lamuriadores, que não param de se queixar, críticos em todas as direções, maliciosos em todos os níveis, e que ficam achando que porque eles se identificam com a simplicidade da pregação do Evangelho, que isso é alguma virtude e alguma vantagem. Não tem nenhuma virtude nisso, só é mais juízo para você. Quem ainda está longe, sem saber de nada, e porque não sabe de nada, continua no mesmo engano, está em situação infinitamente melhor do que a sua, que está aí todo dia lambendo isso tudo, dizendo que sabe, fazendo apologia verbal, mas na hora do vamos ver continua esse frouxo, covarde, verde, amarelão, bundão de nada. Que sinceramente, olhe bem nos meus olhos, é com essa ira santa que eu falo com você. Pare com isso. Do contrário, meu mano, ter vindo para onde você veio fará de você um ser pior do que aonde você estava. Porque onde você estava, pelo menos havia ignorância da sua parte. Hoje o que há é uma presunção de saber que não gera nada em você, a não ser uma arrogância nojenta e uma malícia insuportável e uma incredulidade abominávelzinha. Está me achando duro? Duro é o que você vai levar, se você de fato não abrir o olho para ver que não dá para a gente continuar de brincadeira. Nós vamos encerrar com a minha recomendação semi-irada, no sentido de que você vá até o site, entre no dossiê Nigéria, leia tudo que tiver para ler lá. Lá tem também as contas bancárias nas quais você pode contribuir, se tiver confiança,
Se não tiver, não participe, não ajude, não faça perguntas, não sugira a KPMG. Você está fora, entendeu, mano? É simples assim. Então é para quem quer, para quem confia, para quem diz eu vou, para quem não está doente, para quem não faz de traumas passados álibis presentes. É com essa sinceridade e com essa desimportância à sua adesão incrédula que você está me vendo terminar aqui, e ecoe essa minha voz para onde você ecoar, porque eu a repetiria em qualquer fórum dos céus, da terra, debaixo d'água, em qualquer lugar. Assim é verdade. E eu não tenho o que retirar de nada do que eu disse. Nós vamos encerrar assistindo mais uma vez esse último documentário, apenas o da invasão do movimento do nosso amigo Gary, lá na Nigéria. Essa gente boa da ordem de Melquisedeque, sendo invadida por um monte de capirotos, falando em nome de Jesus, lutando contra aqueles que estão defendendo os pequeninos. Enquanto eles vão lá em nome de Jesus, proibirem isso, sem se darem conta do que Jesus disse. Melhor lhes fora se pendurassem uma grande pedra de moinho ao pescoço e se eles próprios se atirassem ao mar. Veja e depois decida se você quer ou não participar, ou se você quer participar apenas desse grupo, da logorreia, dessa gonorreia verbal que a maioria pegou na boca. Pinga, 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 pus de fala, mas não realiza nada. E quem transar com você se contamina, porque de você procede apenas o gonococo verbal da sua antiga promiscuidade, que não se transformou ainda em santidade espiritual, nem em fé, nem em confiança, nem em entrega, nem em decisão de ser em Jesus. É com essa gravidade que a gente para aqui com vocês o vídeo. E até amanhã, se Deus quiser. You see a situation where we are about to start a program, a discourse, and suddenly we saw over 150 militias and insurgents of Helen Akpabio. In the name of Jesus, we have not invited them, and they know nothing about the Liberty Foundation government. Whatsoever they are doing in Calabar here, whatsoever they are doing in Cross River State here, they have not atoned in one of the law. This witchcraft thing is based on superstition. It doesn't exist, but children are losing their lives because of it. Adults, their houses are being burned. Families are being destroyed because of it. So our people needed to be educated on the stupidity of the system.